Gente, nós vamos dar início ao seminário do dia 10 de maio de 2019, aqui no Observatório da Inovação e Competitividade, Instituto de Estudos Avançados da USP. O modus operandi aqui é bastante simples. Como tem a transmissão pela internet, salves internéticos, a gente fala sempre no microfone. Então, na hora de ter perguntas, etc., precisa necessariamente falar no microfone, porque senão ninguém ouve. Vou pedir depois para se identificar. O pessoal de casa é uma força de expressão, né? Sabe, sei lá onde as pessoas estão, mas o pessoal que está assistindo pela internet, pela IPTV USP, pode participar com comentários, questões, etc., pelo e-mail IEA Responde, IEA de Instituto de Estudos Avançados, IEA Responde, tudo junto, @USP, de Universidade de São Paulo, usp.br, não tem com, usp.br. Então, é IEA Responde, @usp.br. Depois de alguns dias, o vídeo é carregado, o pessoal ali de imagem faz uma pequena edição, né, limpa basicamente o início e o final, mas o vídeo sai integral, vai para a videoteca do Instituto e também do Observatório da Inovação e Competitividade, vocês podem ver ali. Bom, hoje nós vamos retomar um tema que é absolutamente importante, decisivo e fundamental, que tem a ver com a discussão da indústria, do tipo de indústria, da evolução da indústria no Brasil, seu patamar tecnológico, como ela se desenvolve, a perda de importância da indústria, por que isso acontece, por que isso não acontece, enfim. Quem vai liderar essa discussão é Paulo Morcero. Paulo fez uma tese na Faculdade de Economia e Administração, na Economia aqui da USP, discutindo esses tópicos. Ele trabalha na FIP, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, acho que esse é o nome oficial, nossa, eu ouço FIP há décadas, mas acho que é Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, não é Pesquisas Econômicas, acho que é no singular, mas enfim, uma fundação de apoio aqui da USP, da área econômica, né? E tem livro publicado, publicou artigo no Valor, etc., enfim, tá? Mas eu vou deixar ele falar, que ele vai falar melhor do que eu. Tá? O título é esse que vocês estão vendo, Indústria Brasileira no Limiar do Século XXI, Evolução Estrutural, Comercial e Tecnológica. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Tá? Então, eu passo a palavra para você fazer o nosso arranque. Gostaria de agradecer pelo convite, o professor Mário, o professor Glauco. Fico muito feliz de vir aqui apresentar os resultados da minha tese e uma parte atualizada que eu já divulguei em alguns working papers. Bom, vou começar aqui já. Vou falar um pouco sobre a indústria brasileira nos últimos 70 anos, falar de uma indústria mais agregada no começo, fazer um breve panorama da nossa industrialização e depois eu vou falar um pouco da desindustrialização. A desindustrialização no Brasil ela é tratada de uma maneira agregada, né? 9 em cada 10 estudos considera a indústria como um setor homogêneo, desconsidera as heterogeneidades setoriais que existem dentro da indústria. E eu criei uma série de longo prazo dos setores, a participação dos setores manufatureiros no PIB.
E essa é a contribuição principal do meu trabalho. E na parte final eu vou mostrar a indústria ainda mais desagregada. Vou mostrar 258 segmentos industriais, ao nível de classe industrial, vai bem num segmento bem específico, um mapa ou uma radiografia do adensamento industrial. Alguns setores estão mais adensados, outros estão mais rarefeitos ou esgarçados. Bom, o que é importante, que eu queria destacar, é que os países, ao longo da sua trajetória de desenvolvimento, eles vão se desenvolvendo e, durante esse desenvolvimento, a renda per capita ela vai aumentando, né? Nessa parte inferior aqui da apresentação, tem a trajetória. Alguns países foram mais bem-sucedidos, como os Estados Unidos, tem uma renda per capita atualmente de em torno de $60 mil, em paridade de poder de compra. Outros países estão no meio da trajetória do desenvolvimento, né, comparativamente aos Estados Unidos, como a Itália, a Coreia, em torno de 35, $40 mil. E o Brasil está lá no começo. A gente já passou um estágio inicial, já superamos a barreira dos $10 mil, estamos com $15 mil em paridade de poder de compra, de 2017, mas a gente está muito mais próximo do começo do que do final, né? E alguns setores, eles geram oportunidades de desenvolvimento diferentes, todos os setores, né? Alguns são mais intensivos em capital, outros mais intensivos em trabalho pouco qualificado, outros intensivos em trabalho muito qualificado. Alguns são muito importantes para a inovação, outros são mais comercializáveis, outros menos comercializáveis. E eu vou falar um pouco da indústria de transformação, que é composto por 24 setores, ao nível de 2 dígitos. E alguns setores, como química, farmacêutica, equipamentos de informática, material elétrico, máquinas e equipamentos, automobilísticas, outros equipamentos de transporte, eles são vitais para a inovação nos países desenvolvidos. Esses setores aqui, em corzinha mais verdinha, eles fazem mais de 50% de todos os gastos em pesquisa e desenvolvimento do mundo, né? São gastos com finalidade de descobrir inovações comerciais. Apenas o setor de informática e eletrônico investe mais de cerca de 20% do mundo. Farmacêutica, de uns 15%. Outros equipamentos de transporte, aqui tem a parte de aviação, dependendo do país, em torno de 10%. E, nos últimos tempos, tem um setorzinho muito importante que está aqui dentro do serviço de informação, que é software, que investe cerca de 10% hoje. Então, hoje, software, serviço de informação e alguns setores da indústria é muito importante para a transformação da estrutura produtiva. Dentro da indústria, tivemos a primeira revolução industrial, que foi liderada por um setor industrial, a segunda revolução industrial também por alguns setores, a terceira ela foi capitaneada por informática e eletrônico e uma parte de serviço de informação, e a quarta, ao que tudo indica, uma parte do serviço de informação e uma parte ligada à informática também. Quem está bem na terceira revolução industrial, provavelmente irá bem na quarta. Então, eu vou estudar a indústria numa perspectiva setorial bem desagregada, porque elas têm trajetórias de desenvolvimento diferentes dos setores, não da manufatura agregada. Aqui, alguns setores mais tecnológicos, eles têm uma trajetória diferente de alguns setores mais intensivos em recursos naturais, em trabalho menos qualificado, que são mais importantes nos estágios iniciais do desenvolvimento. Os setores mais intensivos em tecnologia são mais importantes no estágio intermediário para frente. Então, o que seria industrialização? Industrialização é um processo de mudança e transformação estrutural, né? Transformação qualitativa da estrutura produtiva. Geralmente, nas industrializações, a indústria de transformação ela aumenta o seu peso na economia, tanto no PIB quanto no emprego. Nos países desenvolvidos, chegou a mais ou menos 35% de participação no PIB, ou 30%, e no emprego também. E a literatura sobre industrialização e desindustrialização recentemente tem focado apenas na indústria agregada e nesse primeiro indicador, a participação da indústria no PIB. Se ela aumenta, isso é industrialização. Se ela cai, é desindustrialização. É dicotômico, sim ou não? Aumentou, industrializou, caiu, desindustrializou. Emprego é pouco focado no Brasil, mas é muito focado na literatura internacional, é a principal variável na literatura internacional.
E esses três outros segmentos não têm muita abordagem no Brasil. Então, o que seria uma industrialização bem-sucedida ou de qualidade, né? Conforme o país vai avançando na sua trajetória de desenvolvimento, os setores mais tecnológicos, aqueles setores ligados a bens de capital, bens de consumos não duráveis, aumentam o seu peso dentro da indústria de transformação. Chega, nos países desenvolvidos, a representarem cerca de 50%, 60% da estrutura industrial. Um outro fato que atesta para a qualidade de uma industrialização bem-sucedida é que aumenta a parcela do país nas exportações mundiais de produtos manufaturados, principalmente naquela fase mais avançada da industrialização. Alguns países, como o Reino Unido, chegaram a ter mais de 20% das exportações mundiais. Estados Unidos chegou próximo disso, a China hoje acho que está próximo disso. Japão acima de 10%, Coreia acima de 5% em vários segmentos industriais. O Brasil chegou por 1983, 84 a ter 1,2%, 1,4% das exportações mundiais de produtos manufaturados. Hoje o Brasil tem 0,6%, é muito pouco. Por aqui já dá para ver o alcance da nossa industrialização em termos de qualidade. Tá? E o principal fator em termos de qualidade são do ponto de vista da inovação. Nos países desenvolvidos, hoje, eles gastam cerca de 3, 4% do faturamento industrial em pesquisa e desenvolvimento. E tem um elevado estoque de patentes, que são inovações reconhecidas e estão depositadas nos principais escritórios de patentes da Europa, Estados Unidos e da Ásia. O Brasil, em 1980, em meados da década de 80, investia cerca de 0,5% do faturamento industrial em pesquisa e desenvolvimento, e conforme a última Pintec, a gente está investindo cerca de 0,7%. A gente está parado no tempo, muito baixo. Então, em termos de qualidade, comparativamente, e em termos de bem-sucedida, né, comparativamente aos países desenvolvidos, os países industriais avançados, a nossa industrialização deixou muito a desejar. E talvez por esses fatores, a nossa desindustrialização ela foi muito acelerada e ela foi prematura. E nos países desenvolvidos ela foi melhor administrada, como eu vou mostrar mais para frente. Eu não vou voltar a falar mais de qualidade dessa parte aqui, só coloquei para chamar a atenção que a industrialização é muito mais do que a participação no PIB, é um fenômeno muito mais complexo e muito mais difícil de ser mensurado do que por um simples indicador. Mas esse é um indicador que predomina. Então eu procurei mostrar um pouco a mais, desagregar a participação da indústria. Tá? Bom, há um padrão já verificado na literatura que conforme o país ele avança, né, na sua industrialização, essa forma tem uma relação em forma de U invertido entre a participação do setor industrial no PIB, ou no emprego, e a renda per capita. Em estágios iniciais da industrialização, a participação no PIB é menor, em estágio intermediário ela aumenta. O Roderick fez uma medida que em torno de mais ou menos $20 mil em paridade de poder de compra de 2016, hoje daria uns $22 mil. A indústria atinge seu pico em torno de 20% e depois ela cai. Famílias que têm um orçamento baixo tendem a consumir produtos industriais mais básicos, alimentos, bebidas, vestuário, minerais não metálicos ligados à indústria de construção, de residências. Famílias que têm a classe média já consome carros, já consome troca de carro todo ano, compra celulares, compra produtos eletrodomésticos, tem uma TV no quarto, outra TV na sala, outra TV no quintal, enfim, no puxadinho, né? Então a indústria tende a aumentar a sua parcela nesse período intermediário. E estágio final, famílias de alta renda tendem a gastar uma parcela maior da sua renda com viagens, hotel, restaurante, diversão. O setor de serviços torna-se mais importante, serviços de informação. E esse gráfico ele mostra a nossa curva de U invertida. Essa linha aqui, preta, pontilhada, tem uns pontinhos. Até 1975, metade dos anos 70,
a nossa industrialização, a indústria ela aumentou, ela cresceu mais do que a economia, está a preço constante, então quando ela se expandiu, ela puxava o crescimento da economia também. O Brasil cresceu bastante, né? E durante a segunda metade dos anos 70, a indústria cresceu no mesmo ritmo da economia total, mas a base industrial ela cresceu muito, né? Que o segundo PND foram implantados alguns setores que o Brasil não tinha, tinha uma base muito incipiente, como química, petroquímica, por exemplo. E, considerando 1947 como a base industrial aumentou 15 vezes, né? Chegou em 1980, ela é 15 vezes maior do que em 47. E depois ela ficou no período aqui dos anos 80 e 90 meio que parado, não cresceu muito, e no período dos governos Lula, ela cresceu bastante. E manteve aqui no início do Dilma I. Mas a indústria vem perdendo participação na economia. Quando teve industrialização, o país cresceu bastante. Quando começou a perder participação, coincidentemente, o país cresceu muito pouco. Cresceu em torno de 2%, na casa de 2% desde os anos 80. A literatura de desindustrialização argumenta que a indústria é um setor que tem cadeias produtivas longas. Quando ela cresce, ela acaba puxando o crescimento do restante da economia. Por isso, quando ela cresce, o país tende a crescer bastante. Quando ela cresce pouco, tende a crescer pouco. E não há ainda um setor nos países de estágios intermediários de desenvolvimento que tenha essa capacidade da indústria. Durante a industrialização, o produto manufatureiro real per capita aumentou 6 vezes. Saiu da base 1 em 47 e chegou em 80, um pouquinho mais de 6 vezes maior. E desde 80, o produto manufatureiro real per capita tem se mantido estável com uma ligeira tendência de queda. Ou seja, a indústria ela cresceu abaixo do crescimento vegetativo da população. Esse gráfico é bem interessante. Ele mostra aquela curva de invertida do Brasil, lá no canto em laranja, né? Aqui está a preço corrente. O pico é um pouco maior. O nosso pico foi de em torno de 27%, em meados dos anos 80. Só que a nossa industrialização, quando ela aconteceu, a renda per capita ela cresceu muito pouco. Ela sai ali em torno de 5 e vai para dobra a renda per capita, né? O Brasil começou a perder participação no PIB, a indústria, em torno de 11 mil dólares. Em 1980 chegou em 11 mil dólares, a parcela começou a cair. E os Estados Unidos, por exemplo, e caiu muito rápido, de forma muito acelerada. Dá para ver que é um mergulho, né? Não é uma curva de invertida, parece um V invertido, né? Ela sobe muito rápido e cai muito rápido. E quando ela aumenta, a renda per capita não aumenta tanto, né? Os Estados Unidos, por exemplo, já vinham com uma parcela da indústria no PIB muito elevada desde o final do século XIX, na primeira metade do século XX, provavelmente muito elevada, mas a gente só tem dados das contas nacionais desde 47. E nesse período, até 1968, aqui mais ou menos é 1968, eles começaram a perder participação, em torno de 23 mil dólares per capita. E note que hoje os dois países têm a mesma parcela no PIB, em torno de 11%, só que os Estados Unidos perderam participação no nível de renda per capita muito mais elevado, superior àquele nível de renda per capita da armadilha da renda média, e perdeu muito mais vagarosamente, foi uma desindustrialização muito mais administrada, não foi um mergulho como no Brasil. Principalmente, e durante isso, a renda per capita aumentou muito, ela sai de 23 e hoje está em 60. A do Brasil ela sai de 11 e paramos em 15. Nesse período, eu argumento que os setores mais tecnológicos, eles começaram a perder participação num nível mais tardio do que no Brasil. No Brasil foi muito cedo. Desde 80, os setores mais tecnológicos começaram a perder participação no PIB, e os setores de menor tecnologia já começaram a perder participação, alguns deles nos anos 70, como têxtil, vestuário. E nos Estados Unidos, esses setores foram responsáveis por segurar um pouco essa queda e por aumentar a renda per capita, né? Setores mais baseados em inovação. E no Brasil isso não aconteceu. Esse gráfico é impressionante, ele mostra a distribuição do emprego no Brasil de 40 a 2015. Em 1940, o Brasil era um país predominantemente agrário, mais de
cerca de 2/3 da força de trabalho estava no setor agropecuário, tá? E foi fazendo uma transição. Note que a indústria de transformação é esse daqui em cor azul, tá? Ela sai de 7,4% em 40, chega em 80, em 16,1%. A gente mantém esse 16,1%, 16,2% em 86 no cruzado. E depois a gente perde muita participação. Muito não, que ela nem cresceu muito, né? Hoje está em torno de 12% em 2015. E parece que no período de industrialização, a indústria absorveu pouca mão de obra. Houve uma transferência, praticamente, da agricultura direto para serviços. Passou um pouquinho para a indústria de construção e para a indústria de transformação, mas muito pouco. A nossa industrialização absorveu pouquíssima mão de obra, comparativamente aos países desenvolvidos. Não parece aqueles jogos de Lego, que essa peça aqui, ela encaixa de baixo, essa parte de serviços com agropecuária, né? Um é o espelho do outro, só está invertido. Houve uma transferência automática. Isso daqui também deve ter jogado um papel importante na nossa desindustrialização. Em 80, a gente alcançou 16% do emprego, né? Nos Estados Unidos, por outro lado, tem dados desde 29 a 2017. A parcela do emprego da indústria americana se manteve em torno de 25% por mais de 40 anos que tem dados disponíveis. Mas antes de 29, os Estados Unidos já vinha numa crescente, suponho que já está no pico ali durante um longo período. E aqui, por volta de... No final dos anos 60, ainda tinha... final dos anos 60, ainda tinha mais de 25% de parcela do emprego no emprego total, era industrial. E já tinha superado o nível de renda per capita aqui de $20 mil, e depois ele cai bastante, hoje está menor que 10%, está em 9%, alguma coisa assim. Comparativamente à industrialização americana, que o Brasil é um país continental como os Estados Unidos, populoso, tivemos escravidão, enfim, é muito semelhante aos Estados Unidos em muitos aspectos, eles conseguiram manter a parcela industrial num nível elevado por um longo período, por várias décadas. A industrialização, eles ficaram mais de 100 anos, cerca de 100 anos, por mais de 5, 6, 7 décadas, com um nível de parcela muito elevada do emprego industrial. Foi uma industrialização mais longa, né? No Brasil foi muito curta. A parte mais intensa da nossa industrialização, de 50 a 80, foi 30 anos, né? Então, a duração da industrialização no pico é um fator que também explica por que alguns países são mais bem-sucedidos do que outros. A nossa foi muito curta, e a gente subiu, ela foi curta, e no pico ela foi mais curta ainda, que a gente subiu e desceu. Os outros Estados Unidos, por exemplo, subiu, manteve, depois caiu, e caiu bem mais escalonado, né? Bom, vou entrar agora aqui na parte da minha tese. O debate sobre desindustrialização no Brasil, ele é feito predominantemente por macroeconomistas. Os macroeconomistas trabalham geralmente com os textos mais citados, com mais de 100 citações, 200, 300, são de pessoas com perfil macroeconomista. Não é que eles não entendem, eles sabem que a indústria produz vários produtos e são diferenciados, que têm heterogeneidade dentro da indústria. Mas ao trabalhar com a indústria de transformação agregada, né, está implícito que a indústria produz apenas um produto industrial, né? Então, eu procurei contribuir com essa literatura de mostrar que é o seguinte, olha, a indústria ela tem trajetórias diferentes, né? Os setores são diferentes. Alguns são mais importantes no estágio intermediário do desenvolvimento, outros no estágio, aliás, iniciais, outros no estágio intermediário e outros mais no estágio avançado. Por exemplo, agricultura, famílias de baixa renda tendem a consumir mais, com uma proporção maior da sua renda, de alimentos, de bebidas, de vestuário, de minerais não metálicos, que seria uma indústria que produz produtos ligados à indústria de construção civil, ou seja, moradia, né? Então, provavelmente, os setores eles atingem o pico no PIB
não necessariamente na mesma época e na mesma intensidade da manufatura agregada. Alguns atingem mais cedo, outros mais tarde, e outros mais tarde ainda. E esse que atinge mais tarde, que é a indústria mais de média e alta tecnologia, automobilística, química, petroquímica, máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos, informática e eletrônica, eles tendem a perder participação nos países desenvolvidos no nível de renda per capita acima de 18 mil dólares. Isso de 2016, hoje acima de 20 mil dólares. Em alguns países, alguns setores começaram a perder participação próximo de 20 mil, próximo de 30 mil dólares. Outros setores, próximo de 40 mil dólares. Ou seja, países que passaram por isso. E no Brasil, eu vou mostrar que começou a perder participação bem antes. Então, eu procuro contribuir com essa literatura para mostrar que é o seguinte, olha, não necessariamente os setores eles perdem participação no mesmo ponto no tempo da indústria agregada, não necessariamente na mesma intensidade, né? E quando vai se propor políticas de desenvolvimento, a gente não vai propor política para um setor agregado, a gente vai propor políticas específicas, nem para um setor desse tamanho, a gente vai propor políticas mais segmentos, para nichos, para segmentos. Então, quanto mais desagregado a gente observar, traz uma riqueza maior de detalhe para informar os formuladores de políticas. E esse gráfico eu separei só em menor intensidade tecnológica e maior intensidade tecnológica, né? Os setores de menor intensidade tecnológica, eles vêm perdendo participação no PIB desde os anos 70, desde o início da série. Talvez venham perdendo participação antes de 70, mas eu não tenho esses dados. Os dados que eu trabalhei oficiais do IBGE para fazer essa série, eles começam em 70. Para trás de 70, a gente não tem dados com boa qualidade. Os setores de alta e média alta tecnologia, eles cresceram. Em 70, eles cresceram até na metade dos anos 70, pois se mantiveram aqui no segundo PND, em torno de 9,5% e 10%. Tá? E desde 80, eles começaram a perder participação. Aqui tem a crise dos anos 80, 81, 82, 83, cresceu bastante. Depois tem um ciclo aqui, de 84 a 86, né? Que aqui no meio de 85, o Antônio Barro de Castro falou que esse período aqui foi de marcha forçada, né? E aqui ele fez uma observação que a indústria nossa talvez já tinha chegado num estágio de desenvolvimento avançado, mas quando a gente olha os dados, não tem suporte, né? Já começa a perder participação desde 80, cai bastante, chega aqui em 90, 92 aqui, em torno de 7%. Né? Aí no final dos anos 90, até 2010, 2011, por aqui, a indústria de alta tecnologia mantém a participação no PIB, até aumenta um pouquinho aqui nos anos 2000, que é o período do governo Lula. No governo Lula conseguiu segurar a parcela de alta tecnologia elevada. Só um parênteses, a indústria automobilística, ela dobra a sua escala produtiva nesse período. Então, ela cresceu muito acima. A demanda por produtos industriais, ela cresceu acima da demanda de toda a economia. Só que a indústria não conseguiu manter sua participação no PIB, a indústria agregada, porque ela perdeu competitividade e grande parte dessa demanda vazou para o exterior na forma de importações. E hoje, em 2016, a alta e média alta tecnologia tem 5,8% do PIB. Tá? Começou a perder participação no nível de renda per capita muito baixo, né? 11 mil dólares, bem inferior àquele nível previsto para a literatura. E a gente está abaixo, desde quando começou a perder até hoje, saiu de 11,6, estamos com 15. Ou seja, durante esse período a gente cresceu muito pouco, né? Porque não teve outro setor que puxou esse crescimento. Acho que eu vou ficar naquele canto ali. Este gráfico, ele mostra a participação dos setores desagregados, desde 70. Né? Aqui estão os setores que mais reduziram a parcela no PIB de 70 a 2016, considerando a ponta, só considerei, 70 a 2016. Se pegar outros períodos, pode ser que outros setores, porque a química petroquímica ela cresceu até a segunda metade dos anos 80, ganhou participação. Isso é condizente, teve muitos investimentos aqui, na primeira metade dos anos 80 estavam sendo maturados ainda. E depois perde bastante participação. Né?
Mas tem outros setores, como vestuário, couros e calçados, desde o início dos anos 70 já vem perdendo participação. Está em torno aqui uns 3% e hoje está menos de 1%. Têxtil também perde bastante participação. Máquinas e equipamentos alcançou o pico aqui na metade dos anos 70. Depois ela perde, chegou em torno de 2,2%, 2,3%. E hoje está em 1%. É um setor dinâmico, muito importante para toda a sociedade. É um setor que qualquer revolução industrial que aconteça vai fornecer máquinas e equipamentos para todas as indústrias, né? Primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, e na quarta também, na quinta, enfim. Esse é um setor vital. E está num nível muito baixo, né? E aqui estão os outros setores, né? A automobilística ela cresce, depois ela cai bastante, e aqui no período do governo Lula aqui, ela aumenta bastante, né? Ela volta até quase chegar perto do pico que ela teve, lá na metade dos anos 70, mas depois ela cai de novo na crise recente. Mas a tendência é de queda. Eu queria chamar a atenção para um setorzinho muito específico aqui, muito interessante, que é a nossa terceira revolução industrial, que é o setor de informática e eletrônica, que é essa linhazinha aqui, ó, esse setorzinho aqui. Esse setor, ele oscilou e ficou em torno de 0,9% do PIB. Tá? É um setor que ele é muito importante. Hoje, informática e eletrônico representa cerca de 20% nas exportações mundiais, ou no comércio mundial, de produtos da indústria de transformação, de toda a indústria de transformação, informática e eletrônica é 20%. Tá? Então, é um setor que cresceu muito, não tinha lá atrás, né? E é o nosso setor da terceira revolução industrial, e a gente avançou bem até na segunda revolução, né? Até a indústria 2.0, chama assim. Na 3.0 a gente ficou muito parado, né? Enquanto esse setor foi muito importante, puxou o crescimento das economias asiáticas, dos Estados Unidos, a gente aqui teve um papel bem parado, assim, e bem pequeno, né? Ele chegou no máximo a 1%, 1,1% aqui da indústria, do PIB. Essa tabela ela resume um pouco as informações, né? Maior intensidade tecnológica chegou a 9,7 em 80, depois ela caiu para 5,8 em 2016, química, petroquímica, ela caiu quase a metade, máquinas e equipamentos reduziu a metade do tamanho, tá? A informática, ela meio parada, né? Não cresceu em torno de 1%, não sai disso, a automobilística perde. Mas e no nível de renda per capita muito baixo, né? O interessante que eu gostaria de frisar é que, do ponto de vista desagregado, é diferente o comportamento, né? A intensidade. Alguns setores começaram a se desindustrializar lá atrás. Aqueles setores que começaram a se desindustrializar lá atrás, num nível baixo de renda per capita, de 10, alguns eram natural que eles se desindustrializassem, porque já era para ter atingido a parcela no PIB, né? Conforme aconteceu nos outros países. Agora, os setores mais tecnológicos, maior intensidade tecnológica, borracha e plástico também, isso não é natural. Então, nesse sentido, esses setores aqui, uma desindustrialização prematura. Prematura no sentido que ela tinha que ter continuado, né? Os bebês prematuros, quando eles nascem prematuros, ficam numa caixa, numa incubadora, para conseguir se desenvolver e alcançar uma maturidade. No Brasil isso não aconteceu. Esse outro gráfico, ele mostra o crescimento acumulado desde 1980, que quando a nossa indústria agregada começou a perder participação. Note que desde 1980, a indústria ela cresce pouco, né? Exato, e perdendo valor agregado. A indústria ela cresce pouco, até nos anos 2000 aqui, cresce muito pouco. Aqui ela tem um crescimento aqui. A verdade é o seguinte, desde os anos, só nos anos 2000, naquele período de 2004 a 2013, o nosso crescimento foi mais expressivo. Ele foi maior, é o nosso período de crescimento, de maior crescimento desde os anos 70. E foi um crescimento ainda de maior qualidade, que o salário real aumentou. Nos anos 70 a gente cresceu muito, mas foi um crescimento com mais arroxo de salário. Então esse período dos governos, eu não estou defendendo nenhum governo, tá? Eles foi um período de maior qualidade. Depois, desde os anos 70, desde os anos 80, nosso crescimento está muito baixo. Depois, uma pena que não se manteve, né? Depois ele cai.
Mas ele, mesmo tendo uma maior qualidade, do ponto de vista de distribuição, do ponto de vista de crescimento, foi abaixo do crescimento da população em idade ativa. A população em idade ativa, ela dobrou de 80 a 2016. A população economicamente ativa, que eu não tenho série anual, mas eu tenho pontos no tempo, ela mais do que dobrou, ela cresceu, ela passou de 1 para 2,3. E a população economicamente ativa é a mais interessante para avaliar questões de desenvolvimento. Então, esses setores aqui, eles cresceram abaixo do crescimento vegetativo, é pouquíssimo. Na China, por exemplo, cresceram mais de 30 vezes. 30 é outra escala. Na Coreia, mais de 10 vezes. Em muitos países da Ásia, não só da Ásia, países da Europa Oriental, cresceram bem mais. Países similares ao nosso estágio de desenvolvimento. Alguns setores, como vestuário, calçados de couros, têxteis, eles diminuíram de tamanho. Esses setores seguem uma trajetória de desindustrialização absoluta, não é nem relativa mais. Os outros setores que melhor cresceu, eles cresceram em torno da média, tá? No final, alguns abaixo ainda. Só a farmacêutica cresceu em cima do crescimento vegetativo. Né? Mas, de uma forma agregada, a indústria de transformação ela cresceu abaixo. O produto manufaturado real per capita ele teve um crescimento negativo. Em 2017, ele foi 25% menor do que em 1980. Enquanto nos Estados Unidos, um país de taxa de crescimento mais que já passou por um processo longo, né, que tem uma taxa de crescimento menor do que teve na fase de industrialização, eles cresceram 75%, ou seja, nosso crescimento foi muito mais baixo do que um país mais maduro em termos de desenvolvimento. Agora eu vou entrar aqui numa outra parte da apresentação, tá? Que é uma parte mais desagregada. Eu mensurei como que está o adensamento das cadeias produtivas, né? Como que dos setores produtivos, né? Para 258 classes industriais, que é a desagregação máxima que é possível fazer nas classificações econômicas do Brasil. Então, a indústria de transformação tem 24 setores. Eu olhei isso numa lupa 10 vezes maior. Tá? Bem específico, bem... E eu mensurei o adensamento pelo coeficiente importado de insumos e componentes comercializáveis, que é só aquela parte que é efetivamente importada. Eu consegui um dado do IBGE que mensurasse isso, de uma pesquisa censitária para todas as empresas, tá? Com mais de 30 funcionários e algumas com um faturamento acima de um determinado nível, ou seja, para 95%, esse dado cobra 95% da produção industrial do Brasil, tá? Ou seja, então é um retrato da nossa indústria. Quando uma indústria ela importa muito, né, como uma indústria maquiladora, por exemplo, o tecido ele fica mais rarefeito, mais esburacado. Por exemplo, a automobilística, quando ela compra um motor no Brasil, ele é bem denso, porque esse motor ele é feito de autopeças, é feito de aço, é feito de matérias-primas, enfim. Quando importa esse motor, deixa de comprá-lo aqui, fica um buraco na cadeia. Porque toda a cadeia para trás, ela vem junto com as importações. As autopeças embutidas no motor, os aços embutidos nas autopeças. Eu tentei mensurar um pouco isso. Como que está o adensamento da indústria? E, além disso, será que os segmentos industriais que mais importam, né, são aqueles que mais exportam? Hoje em dia está todo um debate que o Brasil precisa abrir mais a sua economia, reduzir a tarifa de importação unilateralmente, porque ao reduzir a tarifa de importação, as indústrias vão importar insumos e componentes no estado da arte, mais tecnológicos, vai ganhar competitividade e isso vai levá-la a exportar mais. Então, será que isso já acontece no Brasil? Será que segmentos que mais importam, como a Embraer, também exportam muito? Então, procurei verificar se isso já acontece, se essa argumentação faz sentido para a indústria brasileira. Eu verifiquei que, do ponto de vista mais agregado, em torno de 24 setores, o
a penetração dos insumos importados aumentou de 2003, 2004, de 16% para 24%, aumentou 50%. Então, no nosso período de maior crescimento, aumentou a penetração dos insumos importados. Mas quando a gente observa, por exemplo, alimentos têm um nível muito baixo, apenas 5,1% é importado em 2014. Tá? Eu atualizei esse dado para 2016, que eu vou mostrar mais para frente. A nossa indústria de baixa e média-baixa tecnologia, ela é muito adensada, né? Ela tem um nível de adensamento muito alto. Apenas 5% dos insumos e componentes são importados na indústria de alimentos, bebidas 4%, têxtil 18%, tá? Então, muito mais próximo do zero do que do 100%. Alta e média alta tecnologia, em 2014, a gente importou 39%. Né? 2003, 2004 foi 26%, passou para 39%, e eu atualizei esses dados para 2016, chegou a 41%. Apenas a indústria de informática e eletrônica importa 3/4 do total dos insumos. Né? Esse, do ponto de vista de setor, seria o que mais se aproxima a uma maquila, que a maquila mexicana ela importa 80%, a gente importa 75%. Outros equipamentos de transporte, 55%, que aqui está a Embraer, motocicletas e navios. Tá? A farmacêutica, quase 60%, mas quando a gente olha desse ponto de vista agregado, pode ser que algum setor tenha um coeficiente de importação baixo, mas algum segmento tem alto. Né? Não dá para saber. As políticas elas são mais efetivas quando a gente tem algumas informações mais detalhadas. Aí eu verifiquei isso para 258 segmentos industriais. Esse gráfico acho que não vai dar para ver, mas é só para mostrar que aqui estão os 50 ou 60 setores que mais, segmentos, classes industriais que mais importaram. Tá? Que importaram mais de 1/3 da produção do total dos insumos importados. 1/3 é acima da média mundial já, tá? Da média mundial. A média mundial é mais ou menos de 31%. E esses daqui sim, todos. Aeronaves. 95%. Então, a nossa empresa de aviação regional, ela oscila entre 85% e 95% nos últimos 10 anos. A Embraer, por exemplo. Percentual, isso é valor, percentual importado de insumos e componentes comercializados. Seria matérias-primas, componentes, combustível utilizado no processo produtivo, material de embalagem, tudo que é efetivamente importado, não é aqueles por classificação de bens intermediários, ou foi efetivo mesmo que as empresas responderam por IBGE. E essa parte em cinza, esses em cinzinha, é tudo da indústria de informática, tá? A indústria de informática está aqui, em cinza. Então, a nossa indústria de informática, ela é grande parte dela é uma maquila, né? Ela importa tudo que é mais tecnológico, tudo que é e não tecnológico também, monta aqui, gera emprego mais de baixos salários, potencialmente do que seria se fosse uma indústria mais que fizesse a parte tecnológica, boa parte do nosso desenvolvimento vaza para fora. A gente importa muito conteúdo tecnológico. Só que, diferente da maquila mexicana, a nossa maquila não exporta. Né? Tem muitos subsídios, né? Ela tem muitos incentivos, mas não exporta. E a maquila mexicana, pelo menos, ela importa, gera um problema de divisa, mas também gera uma receita. Né? O único que exporta mesmo é a aeronave. Era a nossa estrela, né? Não é mais. Talvez vai ser levada para fora, a gente não sabe. Mas isso daqui a gente não vai ter uma história mais de sucesso nas cadeias de valor, provavelmente. Farmacêutica, por exemplo, importa 65%, que são os nossos princípio ativo, a parte mais nobre é importada, porque nem pode fazer aqui, né? A gente nem tem algumas etapas da produção de medicamentos. Tá? Bom, aqui foram a parte mais desadensada. Né? Então, eu mostrei aqui nesse gráfico, ele é bem interessante, é um pouquinho difícil de entender no começo, mas depois que entende fica bem interessante. O tamanho das áreas é o valor da produção industrial, ou seja, a produção industrial. Tá? E as cores é o percentual importado. Então, por exemplo, nesse canto aqui, temos a indústria de alimentos. Né? Ela representa uma porcentagem grande da produção industrial, só que ela está toda branca, por exemplo, que ela importa menos de 9% dos insumos, menos de 10% dos insumos e componentes comercializáveis, porque
O boi, a gente faz carne a partir do boi, faz suco de laranja a partir da laranja. Isso a gente tem competitividade em produzir porque temos sol, terra e mão de obra barata. Mas tem alguns segmentos da indústria de alimentos, tá? Esse daqui são dois. Um é a moagem de trigo, a gente importa muito trigo ainda, e o outro é pescado. Tá? Importa entre 30% e 40%. Chegou a ser maior o trigo, a dependência, uns 5, 6 anos atrás, mas hoje a gente importa entre 30% a 40%. Mas o resto vai muito bem, está bem adensado. Tá? Eu separei a indústria por intensidade tecnológica. Toda essa área aqui, ela é de baixa e média baixa tecnologia. Toda essa área mais colorida é de alta e média alta tecnologia. Aqui temos a indústria química, aqui temos a automobilística, aqui máquinas e equipamentos mecânicos, aqui máquinas, equipamentos e materiais elétricos. Tá? Conforme vai avançando a tecnologia, vai ficando mais colorido. Aqui temos a informática e eletrônico, que está preto, a gente importa mais de 75%, boa parte. Tá? A farmacêutica importa entre 50% e 75%. Equipamentos de transporte, esse é a Embraer, esse é naval, esse é motocicleta. Tá? Ou seja, em motocicleta a gente importa mais ou menos uns 40%, construção naval 50%, aeronaves mais de 90%. Então, e a gente tem alguns, só na baixa tecnologia, ela é bem adensada. Só alguns segmentos, né, alguns na metalurgia, a gente não produz alguns minérios, não tem aqui no território doméstico, são importações não competitivas. A gente importa alguma coisa na manutenção, porque a gente não tem equipamentos ferroviários, alguma parte da indústria aeronáutica. Né? Na têxtil tem só um negocinho vermelhinho, mas de modo geral, baixa e média baixa tecnologia, vai muito bem, é bem adensada. E quando a gente mensura o adensamento da indústria agregada, chega a 24% o percentual de insumos importados, 25%, porque baixa e média baixa tecnologia representa 2/3 da produção industrial. Ela puxa a média muito para cima. Quando a gente vai só na alta tecnologia, uns 40%, mas metade das classes industriais aqui, um pouquinho mais, importa mais de 30%, alguns 40%, 50%, enfim, depende. Né? Automobilística, automóveis, importou em 2016 34% dos insumos, diretamente. Isso daqui não leva em conta as importações indiretas. Quando um automóvel compra um motor no Brasil, esse motor é feito por peças importadas, ele é contabilizado tudo como nacional. Mas essas peças importadas são importações indiretas, ou seja, provavelmente um automóvel hoje tem entre 40% e 45% dos insumos importados. Se pegar um automóvel, desmontar ele e ver o que é nacional e o que é importado, cerca de uns 45% provavelmente é insumos importados. As cores, aqui é um outro gráfico, tá? As cores, elas são as mesmas, tá? Representa a mesma coisa do anterior, só que aqui o percentual, aqui é o montante, importações de insumos e componentes comercializáveis pela indústria. Né? A indústria de alta e média alta tecnologia tinha 2/3, né, no valor da produção. Quando a gente vai para as importações de insumos, toda essa parte aqui, ó, ela tem 71%, 72%. Bem maior. Então, baixa tecnologia importa bem pouco. Tá? Se liberalizar o mercado, se abrir tudo, zerar a tarifa, provavelmente aqui uma outra classe vai continuar importando um pouco mais, mas o resto vai continuar abaixo. O problema está aqui. Esse é o nosso problema. Quando a gente considera também as importações totais, que ela inclui também os bens finais, os bens acabados consumidos pelas famílias, tá? Alta e média alta tecnologia também importa mais de 70%. Tá? Química, importa bastante, informática, eletrônico, automobilística, equipamento de transporte, farmacêutico, máquinas e equipamentos. Então, a gente tem uma dependência tanto por insumos e componentes tecnológicos estrangeira, quanto por produtos finais. Né? E é natural que se tenha essa dependência, e é natural que isso vai se aprofundar, porque nada indica que nossos investimentos em ciência, em tecnologia e em educação vão aumentar no curto prazo, né? Porque à medida que a fronteira tecnológica avança, como a gente está investindo muito menos do que os outros países, então
se descobre produtos novos e o Brasil não produz, ele importa. Ele importa principalmente medicamentos, por SUS, medicamentos novos que são descobertos. Quanto agora, por exemplo, no Rota 2030, se exige que os veículos tenham um sistema para corrigir a direção na curva, quando a pessoa faz uma curva mais em alta velocidade, mais errada, ele corrige, tem um sensor para estacionar traseiro. A gente não produz, a gente importa tanto insumos mais avançados e componentes, quanto produtos acabados. Então é natural, a gente não produz. Se vier a produzir, no período subsequente, a gente vai importar todas as máquinas e equipamentos e os componentes principais. Tá? Então, a tendência é que isso vai se agravar, se não forem tomadas medidas divisoras de água, que eu chamo. E emprego? Como que está o emprego, então? Então, alta tecnologia, média alta, tem 1/3 da produção industrial, tem cerca de 3/4 das importações, mas tem 1/5 do emprego. É natural que tenha menos emprego, porque é um setor mais intensivo em capital, mais mecanizado. Mas nos países avançados, isso chega a 40%, 45% do emprego. Tá? No Brasil, é 1/5. Por 3 motivos. O primeiro, que ao importar insumos e componentes, a gente deixa de gerar emprego no Brasil. Passa a gerar emprego de mão de obra mais qualificada lá fora. Ao importar o produto acabado, o medicamento por SUS, a mesma coisa. E ao não exportar, a mesma coisa, que é uma indústria que exporta pouquíssimo. Tá? Então, toda a parte mais tecnológica, a parte de esses setores têm cadeias produtivas longas, automóveis, eletrônico, né? São setores que podem puxar o crescimento da economia, né? Do ponto de vista tanto do crescimento, em valor de crescimento, como de desenvolvimento, aquilo que o Schumpeter falava. Né? Crescimento é uma coisa e desenvolvimento é outra. Inovação, geração de emprego qualificado, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Essa parte a gente vaza para fora, a gente tem uma dependência estrutural. E esse gráfico aqui ele mostra o seguinte. Aqui está um coeficiente de insumos e componentes importados. Aqui temos o coeficiente de exportação. Né? O pessoal que defende a abertura comercial de uma maneira... A abertura, a gente já é um país aberto, né? Que defende a diminuição das tarifas de importação, né? Porque se importar mais, a gente vai exportar. Então, é para ser uma curva inclinada, né? É uma reta. Setores que mais importam, não exportam. Setores que importam pouco, exportam mais. Isso é um quebra-cabeça, né, para a nossa indústria. Por que disso, né? Se a gente olhar só a alta tecnologia, alta e média alta, aqui eu tirei tudo que é pouco comercializável, eu limpei, tirei alguns setores que já têm uma baixa propensão a exportar e a importar. Tá? Então, 95 classes industriais. Tá? O único que importa bastante e exporta é a aviação regional, a Embraer. Os outros importam muito ou pouco, mas não exportam. Né? Temos o tamanho da bola é o valor da produção industrial. Temos poucas classes industriais, poucos segmentos que exportam de maneira significativa. Isso é um problema da indústria como um todo. Né? Até que, aqui tem mais uma parte de baixa tecnologia, a gente exporta um pouquinho mais, mas não são... que é mais produtos como papel e celulose, alimentos, enfim, carne, suco de laranja. Mas não tem nenhum segmento grande que exporta bastante. Né? E a Embraer, olha o tamanhozinho daí. É 0,5% da produção industrial. Né? Só que isso daqui a gente pode esquecer. Naturalmente, a tendência é que isso daqui diminua mais aqui no Brasil. Então, essa discussão que vamos diminuir as tarifas, que a gente vai importar mais, vai adquirir competitividade para exportar, para o Brasil, atualmente, não funciona. Pode funcionar para frente. Para trás, não funciona. Parece que a gente não exporta. E o problema de se integrar às cadeias, nessa discussão da abertura, acho que ela deve passar também pelas exportações, não só pelas importações. A gente já é integrada pelas importações em várias classes industriais, só que a gente exporta muito pouco. Né? Talvez faça mais sentido diminuir essas tarifas, né, no âmbito de acordos comerciais para buscar mercados para se exportar, não apenas para importar mais. Quando a gente olha... Vou mostrar só esse gráfico aqui.
Aqui as exportações de todo o segmento, de toda a classe industrial, menos as importações de insumos e componentes intermediários. Tá? E o percentual importado. Né? Então, as exportações não foram suficientes nem para pagar os insumos importados de alta e média alta tecnologia. A maioria das classes industriais tem um déficit comercial. E isso é muito grave, porque um produto acabado, ele possui, além dos insumos intermediários, salários, lucro, tributos. Ou seja, se exportasse minimamente, já cobria o que era importado de insumos e componentes. E a gente não consegue exportar nem para cobrir é uma relação negativa, né? O que importou. Estou acabando a apresentação. Vou mostrar a parte final da minha tese, que eu mensurei os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para toda a economia. Né? Mais da metade da pesquisa e desenvolvimento brasileira é feita por instituições públicas, cerca de 60%. Só que boa parte dessa P&D pública ela tem uma finalidade setorial específica. A Embrapa, por exemplo, faz pesquisa com finalidade agrícola. A Companhia de Recursos e Pesquisas Minerais, com finalidade de mineração. Departamento Tecnológico Aeronáutico, aeronaves. A CEITEC, Informática e Eletrônica. Então, a gente conseguiu, a Milene Tessarim, também lá, que terminou o doutorado pela USP, ela me ajudou nessa pesquisa, a gente conseguiu identificar os institutos de pesquisas públicos, com finalidade setorial específica, e levamos a P&D deles para o setor de finalidade da pesquisa. Então, a gente tirou a P&D da Embrapa do setor público, da administração pública, e levamos para a agropecuária. Tiramos a P&D do CEITEC e levamos para a informática. Então, e o que tinha uma finalidade mais generalizada, como o IPT, que faz pesquisa para vários setores, os institutos de pesquisas meteorológicas também, te deixou lá no setor público. Tá? Então, esse é um mapa. Tá? O tamanho das áreas é o volume. Tá? Educação é o que 1/3 da nossa pesquisa está no setor de educação, que ali são todos os professores em programas de pós-graduação da CAPES, eles são reconhecidos como pesquisadores. Então, ele está ali na parte de educação. A administração pública está toda aquela parte que é mais genérica, mais transversal. Saúde, temos a Fiocruz, que é bem grande. Tá? Então, mesmo assim, a P&D pública ela é importante. Mas tem uma parte da P&D pública aqui é a agropecuária. Agricultura, pecuária. Tá? Tem uma outra parte aqui também, no petróleo, por exemplo, na Pintec, a P&D do refino de petróleo, que é da Petrobras, está classificada toda como refino, mas grande parte dela é extração. Então, eu fiz esse tratamento e levei para a extração. Consegui essas informações da Petrobras. Então, boa parte está na petróleo, tá? Energia, enfim. Quem faz pesquisa no Brasil? Um pouco é o setor de educação, é o setor público, a parte de alta e média alta tecnologia, tá? Algumas coisas de baixa tecnologia. Isso daqui é serviços, tá? Note que serviços faz pouca P&D. E a mudança estrutural, a desindustrialização, nada mais é do que um deslocamento da indústria para os serviços. Né? E do ponto de vista tecnológico, essa mudança estrutural ela é perversa, porque o nosso setor de serviços ele faz pouquíssima pesquisa e desenvolvimento. Né? Tem potencial para fazer muito mais, mas faz muito pouca. E aqui eu mensurei a pesquisa e desenvolvimento incorporada na cadeia produtiva, ou seja, quando a indústria automobilística ela compra insumos no Brasil e fora, quanto que está no Brasil e quanto que está fora. Essa parte laranja, que é de equipamentos de informática e eletrônico, mais de 90% da pesquisa e desenvolvimento está fora. Tá? Os setores de mais alta tecnologia, a maior parte está fora. Bom, para acabar aqui, eu gostaria de... Posso. Aqui eu cruzei informações da matriz de insumo-produto nacional. Então, temos insumos nacionais e insumos importados, com indicador de intensidade em P&D nacional e importado. O importado, eu peguei a média da OCDE
e considerei que todas as importações que o Brasil faz importação, por exemplo, se a OCDE ela gastou, a média da OCDE, 10% em pesquisa e desenvolvimento em informática e eletrônico, quando a gente importa 1 bilhão de insumos e componentes de informática e eletrônico, 100 milhões é P&D importado. Entendeu? E quando a gente compra no Brasil 1 bilhão de insumos e componentes de informática, como é que a gente gasta 2%, 3%, então 20 milhões é P&D nacional. Então foi dessa forma. Tá? Então cruzei informações da matriz de insumo-produto como a gente tem na matriz de insumo-produto o que cada setor comprou de cada setor de insumos, dá para fazer isso. Eu também fiz isso para as compras de bens de capital, as compras de bens de investimento. Peguei a MAI, que é a matriz de absorção de investimento lá que a UFRJ construiu, o Thiago Miguel do BNDES e o professor Fábio Freitas lideraram uma equipe e conseguiram verificar o que cada setor investiu, quais equipamentos que eles compram e conseguir também, com técnicas semelhantes, mensurar isso. Bom, eu queria ressaltar que os estudos sobre industrialização e desindustrialização no período mais recente, eles são muito agregados. Né? Tratar a indústria como um setor homogêneo, desconsiderar as marcantes heterogeneidades setoriais, tá? E que uma abordagem setorial ou mais desagregada, ela é importante porque ela revela traços mais ricos, né, de alguns setores mais qualitativos, né, que podem informar melhor os formuladores de política. Isso é a principal contribuição. Uma outra, que eu acho que é uma contribuição relevante. E uma outra questão é que a nossa desindustrialização ela foi muito acelerada, muito rápida e muito prematura, né? Eu estou tentando investigar um pouco mais isso, voltando um pouco para trás ao investigar a nossa industrialização. Né? Então, a nossa industrialização, comparativamente aos países desenvolvidos, ela foi incompleta, a gente não internalizou os setores da terceira revolução industrial. Ela foi imatura, os setores de baixa e média baixa tecnologia ainda tem 2/3 da produção industrial. Tá? De menor qualidade, em termos de potencial de exportação e inovação. Né? Então, isso deve ter contribuído, provavelmente, para a nossa trajetória ser muito acelerada e muito prematura da nossa desindustrialização. E esses dois últimos pontos dão pistas para a gente traçar políticas, traçar um planejamento para revitalizar o setor industrial. E, hoje em dia, não só o setor industrial é importante, né? Nem todo o setor industrial. O setor industrial de maior qualidade e também alguns segmentos de serviços, como serviços de informação, software principalmente, que está ligado à quarta revolução industrial, junto com alguns segmentos da indústria. É isso, eu gostaria de agradecer a todos. Tá? E aqui estão os meus contatos. Tá? Eu tenho um blog que eu criei recentemente. A partir desse blog, eu consegui ir para a grande mídia, tá? Valor Econômico, Estadão, Folha. E esse blog é o Valor Adicionado, do WordPress. Tá? E tem me dado muita felicidade. Tenho me divertido bastante com esse blog. Meu e-mail, meu Twitter. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. O Valor Adicionado é um bom nome, né? Vamos agora começar a debater. Pessoal que está na internet, perguntas, comentários, através do e-mail iearesponde@usp.br. Não tem com. iearesponde@usp.br. Né? Bom, se a gente parasse em cada um desses gráficos, dava uns 40 dias de discussão só para alguns deles. Né? Vamos abrir aqui para perguntas, comentários, se já tiver algum, senão eu já faço os meus. Que alguém aqui que está presente quer se manifestar, tem ele aqui, já temos 3, 4. Vamos fazer 4 no máximo na primeira vez, depois a gente continua outro, senão é impossível. Passa aqui para ele, por favor. Eu pediria a todos, como está gravando, e o pessoal da internet não conhece, que vocês se identifiquem, tá? Eu sou de tal lugar e sejam assim diretos ao ponto, tá? Meu nome é Halu Hirata, eu sou formado em Economia pela FEA USP.
Queria fazer uma pergunta, professor Morcero, que parabéns pela sua pesquisa, né? Está muito assim de dados quantitativos, tem bastante dados para poder refletir, mas eu acho assim que faltou um pouco de dados qualitativos, né? Por que eu digo isso, né? Porque tinha um ministro, né, da Indústria e do Comércio, né, do governo Médici, que é o Fábio Yasuda, né, ele falava assim, né, que o problema da nossa indústria brasileira, né, é o seguinte, é um problema cultural, né, porque toda a indústria, em qualquer lugar que você vá, né, e que tem indústria maduras, né, o que acontece, né, a primeira etapa, né, é uma etapa cultural, né, a segunda etapa é uma etapa tecnológica, né, e a última é a economia. Então, primeiro vem a cultura, depois a tecnologia e depois a economia, né? Então, eu acho o seguinte, né, quando você mostra o seu gráfico, né, porque eu acho que uma maneira interessante de estudar essa questão da inovação tecnológica é fazer estudos comparativos, né? Porque como é que pode o Brasil, no regime, né, de militar, quase 30%, né, a indústria respondia, né, para o nosso PIB. E agora parece que nós vamos nos estabilizar por volta de 9%, segundo os dados da Fiesp, né, da Maria Helena Zocum, que fala isso, né. Bom, então, é o seguinte, porque, assim, eu acho assim, né, que, no caso, se a gente for comparar a indústria brasileira, a história da indústria brasileira com a história da indústria norte-americana, eu acho que é um problema cultural, né? Por quê? Porque a nossa oligarquia, né, era uma oligarquia escravista, né? Ao passo que a oligarquia norte-americana é daquelas 13 colônias, que é o do Mayflower, né? Então, aqui o que ocorreu, eu acho, né, é que a nossa oligarquia não respondeu aos mandos, né, que vinha dos colonizadores, que é da Europa, né? Por quê? Porque a nossa oligarquia é uma oligarquia patriarcal. É diferente da oligarquia norte-americana, que é uma oligarquia mais calvinista, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, né, se você pudesse, assim, né, inserir também dados qualitativos, eu acho que ficaria mais robusta, né, a sua tese, né? Só esse comentário. Perfeito. Vamos seguir aqui, vamos pegar um agregado, você, depois o Glauco. Aqui, ó, pessoal do Butantan. Todo mundo vai falar, sem problema. Bom dia, Fábio, do Instituto Butantan. Obrigado pela Fábio, só curiosidade, você trabalha com o que no Butantan? Eu dirijo o Núcleo de Inovação Tecnológica. Eu também tive passagem longa, eu era diretor jurídico do IPT, então eu conheço essas duas frentes. Doutor Morcero, só aproveitar a ponta aqui para complementar o raciocínio do colega ali, eu tenho dúvidas se o que ele pediu são dados qualitativos ou dados sociais. Tá, eu fiquei com essa dúvida, eu acho que tem... mas eu queria apresentar uma outra questão. Você deve estar familiarizado com essa teoria, que tem uns 6, 7 anos, de que essa que o pessoal chama de nova revolução industrial, traz uma tendência do custo marginal a zero. Né? Tem alguns expoentes dessa teoria, mas, no teu entender, essa questão da facilidade da tecnologia que há hoje, majoritariamente importada, por questões várias, você não diria que o Brasil, por não ter estruturas industriais muito grandes, tanto que não correspondem à grande parcela do PIB como deveriam, não teriam um campo propício para essa industrialização nova
feita em ramos menores, a partir de impressoras 3D, de compartilhamento de dados liberados na internet, enfim, tudo isso que traz essa teoria do custo marginal zero mais perto de uma realidade. Será que isso, o que você apresenta na tua tese não mostra que existiria um campo profícuo no Brasil para isso acontecer? Ok, vamos passar para cá. Oi, bom dia. Minha tese de doutorado é especificamente na área da indústria de confecção. Confecção. E eu tento explicar, a partir dos anos 90, né, o quanto a criação é um fator importante e representativo dentro da indústria de confecção, né, com o advento da globalização e tudo isso. E eu, assim, alguns relatórios do IBGE que eu já pesquisei, eles mostram que a partir dos anos 90 e meados dos anos 2000, muitas empresas fecharam, né, mas assim por conta realmente assim de uma tecnologia obsoleta, que elas não conseguiram sobreviver a todas essas modificações com a vinda do fast fashion para cá e tal. E eu percebi que realmente assim, pelos teus quadros, principalmente aqueles que você coloca, né, de todos os setores, a indústria de confecção é a que menos tem lá essa parcela de importação. E aí eu queria saber, assim, quando você estava pesquisando, se você conseguiu esse setor em específico, se você teve acesso a alguns dados, por exemplo, da ABIT, né, que é essa associação da indústria têxtil e de confecção também, eles falam justamente o oposto, que esse setor já praticamente a importação massificou, enfim, prejudicou de um grau excessivo. Eu queria saber qual é a tua opinião baseado em tudo que se ouve e se é isso mesmo, se dentro da indústria de confecção, como é que está essa desindustrialização? Se realmente ainda se a indústria brasileira ainda consegue sobreviver aos importados. Obrigado. Obrigado, Paulo. Se identifica. Meu nome é Glauco Arbix, eu sou professor aqui da USP do Observatório. Super parabéns pelo seu trabalho. Acho que você tem material muito positivo nas mãos e acho que dá para prolongar. Ainda bem que você montou um site chamado Valor Adicionado, que acho que dá para realmente avançar bastante. É o valor subtraído. O meu comentário é simples. Acho que você tem informações muito preciosas. Eu enrosco um pouco na análise, por isso que eu perguntei para você como é que você explicava aqueles dados. Só para você ter uma ideia, olhando o seu gráfico, se eu sou presidente da Boeing, até gostaria, pelo Olerite, pelo salário dele, certo? Mas eu não compraria Embraer, certo? Porque acho que teu gráfico sofre do chamado mal dos economistas, entende? Eu não estou dizendo, ele não está errado, certo? O problema é que a montagem, efetivamente, do que é produzido, o que é importado, qual a relação que tem essas importações e exportações com a realidade do negócio, daquilo que está colocado, eu acho que você perde muito na avaliação, entende? Pô? A Boeing compra a engenharia da Embraer, entende? E pelos teus gráficos, a gente tem muito pouco, porque, na verdade, uma parte esmagadora da Embraer estaria com o P&D feito fora. De uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. Eu posso ter uma super fábrica de avião, certo? E importar o motor. O que acontece é que vai explodir no seu gráfico o peso das importações, porque o motor pesa muito, e eu não tenho motor. Ao mesmo tempo, o que viabiliza a minha atividade, o motor põe o avião no ar, ele não é representante da pesquisa e desenvolvimento que eu faço. Eu só estou levantando isso aí, eu posso estar enganado. Acho que valeria a pena, porque você tem uma habilidade, uma expertise que pouca gente tem, e uma sensibilidade para captar os dados.
que acha que vale a pena exercícios de outro tipo relacionados ao que você faz. Por exemplo, a pergunta que eu faço, você teria como desagregar mais ainda os setores, de tal forma que você identificasse aqueles que estão efetivamente incorporando tecnologia, não é só a importação bruta, entende? Aqueles que estão fazendo importações que são produtos de fronteira ou processos de fronteira que mudam a qualidade da atividade industrial deles. Por que eu estou preocupado com isso? Porque isso me daria noção de futuro e não do passado. Entende? Então, a sua crítica ao pessoal que tenta apresentar a abertura da economia, o que você fez, acho que num dos últimos gráficos, entende? Que não é errada, é correta, eu compartilho dela, mas ela é vulnerável exatamente porque se você não mostrar que efetivamente alguns setores podem sair disso e com a importação se potencializar, o seu gráfico não diz isso, entende? Então, fica sempre uma aposta. Vai ficar sempre a palavra de alguns contra a palavra de outro. Acho que valia a pena esse exercício. Acho que valia a pena a gente montar um workshop ou atividade de outro tipo, com 10, 12 especialistas, 8, entende? Porque esse ponto é chave, é pensar no futuro, o que pode acontecer para a gente. Porque tratar a indústria automobilística brasileira como uma indústria de alta densidade tecnológica, nem a indústria acredita, se percebe? Ou mesmo a indústria farmacêutica brasileira. A indústria farmacêutica mundial e europeia, sim. Mas a brasileira, entende? Com importação de 65%, 70%, hoje está baixa. Na época áurea dos genéricos, ele chegava a 80%, entende? E ela, no entanto, pelas classificações tradicionais, ela era uma indústria de alta densidade tecnológica. E não é, depende. Aqui ela era misturadora, você fazia a embalagem, misturava os pós da Índia e da China, em grande parte continua sendo feito assim. Então, essas são as perguntas que eu queria fazer e queria ouvir como é que você pretende trabalhar, entende? Porque para olhar o futuro, para olhar para frente, entende? Como é que a gente pode sair dessa situação que está aí. E apenas um lembrete, a Embraer comercial tá, a Embraer defesa ainda continua aqui, tá? Então, a gente precisa ponderar, precisa ver se ela vai também. Tendo a achar que vai, que você tem razão. Mas ainda não foi. Bom, obrigado. Como a gente já está, passamos das 11h30, vou fazer eu também minha pergunta, porque aí você já pega um pacote de uma vez, se tiver tempo a gente faz uma outra rodada. Tá? Só alguns comentários. Impressão 3D tem patente. Os métodos são estupidamente patenteados, então tem dono desde o nascimento. Então não é tão tranquilo. Né? Todos os métodos, inclusive os mais simples de impressão de plástico, essas impressorinhas que você compra por R$1.000 e poucos, tudo tem patente. E as impressoras industriais, que você faz com metal, titânio, tem várias patentes para vários, então é algo que tem dono. Talvez a gente chegue atrasado nisso. Mas eu queria ver assim a sua opinião, tá certo? É derivado do seu trabalho, tá? Sobre algumas coisas. Por exemplo, o Brasil já fez alguns esforços e acho que carrega uma inércia de alguns desses esforços, tipo a lei de informática, né? Que na época se identificou um buraco lá e tal, se tentou fazer, não deu muito certo, mas aí Zona Franca de Manaus, e ninguém sabe o que faz com a Zona Franca de Manaus. Né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, um pouco da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo. No começo dos anos 2000, o Brasil exportava celular. Muito para os padrões. Certo? Agora, a importação de celular não é nada, certo? Ou seja, o conteúdo adicionado de celular aqui é o conteúdo que menos interessa, é o carregador, é o plástico, né? Agora, a parte mais eletrônica é toda importada, tá? A parte de software é toda importada. Mesmo quando tinha empresas multinacionais aqui no Brasil, que pela lei de informática elas faziam software,
elas faziam algum desenvolvimento de software aqui, digamos assim, não é o nome, mas de sistemas operacionais de celular que não eram mais usados nos países centrais, que tinha aqui no Brasil por problemas de mercado. Então, eles ficavam um pouco com isso, de uma forma geral. Tá? Eu queria que você discutisse um pouco, porque um dos buracos que logo se vê é eletrônica, e a eletrônica joga para o passado recente, mas joga também para o futuro. Né? Ela está eletrônica e tudo ao lado, software, etc., está equipamento médico, uma série de coisas, está no bojo da indústria 3.0, da 4, provavelmente da 5. Não é só eletrônica, mas acho que a eletrônica é um bom representante, e não temos nada de eletrônica, né? Com todas as honrosas exceções. Quando a gente começa a pegar exceções, tipo a Embraer, né? Ok, que é fácil analisar, porque tem um caso, 2, 3, aí a coisa complica. Né? Então, eu queria que eu ouvisse sua opinião, né? A relação Zona Franca de Manaus, desenvolvimento da eletrônica, etc., etc. Né? Eu acho que talvez a gente tenha tido, segundo seus dados, uma desindustrialização muito rápida, porque essa indústria que está na raiz digamos, da permanência relativa do peso industrial em outros países, ou da agregação industrial em outros países, o tecido industrial brasileiro é muito fraco. Se isso faz sentido e, eventualmente, o que podia ser feito. Vou começar pelo começo. Você tem razão, temos que olhar mais aspectos sociais, culturais, né? Com certeza sociológicos. Né? Isso joga também uma contribuição importante, tanto na industrialização quanto na desindustrialização. Né? Por isso que eu estou tentando agora fazer num estudo um pouco melhor. Eu acho que os problemas da nossa desindustrialização, as raízes, ela vem da nossa industrialização mais incompleta, mais imatura, né? Mas de menor qualidade e muito menos bem-sucedida do que os países que se deram melhor nesse jogo. Né? A gente exporta muito pouco até hoje, inova muito pouco, então, com certeza. Quanto aos segmentos, eu vou juntar essa pergunta depois. Quanto a confecções, aqui no meu gráfico eu mostrei nessa pesquisa mais a parte que é produzida no Brasil. Então, uma parcela, só poucos segmentos têm uma parcela moderada de importação de insumos e componentes. Tá? Só que essa indústria está perdendo bastante terreno no Brasil porque a gente está importando muitos produtos acabados, roupas prontas, tecidos prontos, aí não aparece aqui. Tá? Aqui só está a parte intermediária, não está a parte final, a parte acabada. A parte acabada ela vai aparecer mais quando pega a indústria como um todo, e aí a gente tem aquela parte do valor adicionado que está caindo muito em relação. Né? Ela está tendo uma desindustrialização meio que absoluta, está diminuindo de tamanho. Né? Então a gente só produz em algumas coisas aqui, mantém ainda, mas boa parte vem de fora, vem da China, vem da Indonésia, vem da Bangladesh, país baixa renda, baixo salário. Glauco, a questão da Embraer, na tese eu faço essa qualificação. Né? Eu não trato a Embraer como uma maquila, como a eletrônica. Eu faço uma ponderação que a Embraer é uma líder de cadeia global de valor. Ela faz o desenho, né? E faz aquele negócio voar e não cair, ficar lá no ar. Né? Às vezes bate em outro avião, derruba o outro, como aconteceu um tempo atrás. Né? Mas não o nosso. Enfim, então e mesmo a parte de montagem da Embraer, a parte que seria maquila, né, ela é diferente de uma maquila, porque envolve profissionais de altíssima qualificação, muitos engenheiros. Quem visita uma fábrica da Embraer vê que lá o pessoal é extremamente qualificado, tem bastante instrumentos de precisão para monitorar. O parafuso é muito complexo no avião, um parafuso diferente, né? Então, ali dentro tem bastante mão de obra qualificada, tem bastante salário, porque envolve protocolos de segurança extremamente
detalhadas, com certificações internacionais. Então, é diferente. É uma líder de cadeia, ela faz a gestão da cadeia, ela faz o projeto, a montagem, a distribuição, a venda. Então, ela se apropria de várias etapas da cadeia de valor, né? A montagem do avião. Dificilmente qualquer indústria de aviação do mundo vai ter níveis de adensamento elevado, porque o motor é feito em uma parte, a turbina em outro lugar, um componente em outro lugar, o trem de pouso, né? Mesmo nos Estados Unidos e na Europa, né? Se pegar do ponto de vista de um país, uma porcentagem significativa vem de fora, né? Com relação, como a gente, quanto ainda na pergunta do Glauco, como a gente olha a abertura comercial, como a gente olha o futuro, né? Eu quis mostrar aqui o seguinte, a discussão da abertura hoje ela é muito pobre, é só vamos abrir que vamos resolver. A Previdência, reforma a Previdência que o país cresce. Abrir, zerar a tarifa, o país cresce. É muito pobre essa discussão, estou tentando trazer outros elementos. A gente já teve um laboratório de abertura comercial, de redução de tarifas unilaterais nos anos 90. Já foi feito uma vez, né? A nossa indústria exporta muito mais do que naquele período. É um país muito protegido, tinha altas tarifas de importação. A gente fez uma abertura comercial sem estratégia, de maneira afobada, muito rápida no tempo. Reduziu muito as tarifas, tinham que serem diminuídas. Só que não teve uma estratégia, a gente só importa mais e não exporta, né? Pouco integrada a nossa indústria. Já integrada pelas importações, não pelas exportações. Talvez o que eu estou tentando levantar aqui, que importação é parte vital do processo produtivo, mas as exportações também. A gente tem que ter competitividade, tem que ter produtividade para exportar. E aí, faz mais sentido, então, reduzir as tarifas em âmbitos de acordos comerciais, para além de importar mais, exportar mais também. Esse é o único ponto, não sou contra as importações. Não sou... Exportar o quê exatamente, se não saber fazer as coisas? Exatamente, então tem que escolher também, tem que ter uma estratégia. Que produtos o Brasil vai querer? Perdemos o jogo, é muito competitivo, vamos deixar. E quais produtos, quais segmentos queremos exportar, queremos ser líder daqui 5, 10, 20, 30 anos. Né? Falta os industriais do Brasil decidirem, falta o governo, quando fazer políticas, focalizar mais, né? Tomar um partido. Ó, queremos ter isso, isso e aquilo. Né? A Coreia, a China, lá atrás teve. A produção da Hyundai hoje é maior de toda a indústria automobilística brasileira. Escolheu pouquíssimos segmentos, automóveis, eletrônica, uma parte da química, bens de capital pesado, a Hyundai, parte de equipamentos de metrô, por exemplo. Enfim, falta a gente saber o que a gente quer. Como a gente, né, o futuro, o que a gente quer fazer daqui 20 anos. A gente quer continuar sendo um país produtor de commodities intensivos em recursos naturais. Só isso é muito importante. Só que isso dá conta de 30 milhões de habitantes. O Brasil tem 7 vezes maior, tem 210 milhões. E o resto? Temos que gerar emprego de qualidade para o resto. Né? Quanto a... Depois tem mais uma pergunta, chegou na internet, eu faço depois. Né? Quanto à questão do... Quais segmentos, vamos... um pouco na sua questão também. Né? O Brasil perdeu o bonde da indústria 3.0, tá? Perdeu, a gente perdeu esse bonde, a gente fez alguma coisinha, avançou, tivemos sucesso em pouquíssimas coisas, mas de modo generalizado a gente perdeu. Né? A nossa política industrial lá da Zona Franca de Manaus, da lei de informática, ela está muito mais para um fracasso do que para um sucesso. Né? A gente dá bastante subsídios, investe em contrapartidas de pesquisa e desenvolvimento que grande parte não é feita, a gente não vê por aí, né? Nem nas estatísticas aparecem. E a Zona Franca ela é uma outra questão, né? A gente usa ela para uma política de desenvolvimento. Eu penso assim, política de desenvolvimento regional, para preservar a Amazônia, não como política industrial. Eu penso que ela desta forma, né? Como política industrial não faz sentido nenhum. Como lobby, né? E a gente, como falhas também, nossa, né? Quando a gente fez políticas industriais, né? A gente, no desenho, no monitoramento, nas contrapartidas, né? Nas punições quando não se cumpre as contrapartidas, né? E isso daí lá da década de 80 vem se arrastando, né? Mas a gente tem um exemplo atual, né? O Rota 2030 da indústria automobilística, né? No final do ano passado o Temer assinou acho que um decreto, enfim, está em
em vigor um volume expressivo de subsídios, essencialmente para produzir carros de motor a combustão. Só que 2030, Rota 2030, já está sendo desenhado, já está um desenho quase acabado, né? Não precisa ser nem uma pessoa com grande imaginação. 2030, o paradigma dominante é elétrico, né? Será que a gente está sendo inteligente nas nossas políticas industriais, né? Enfim. Agora, uma outra questão, quanto aos segmentos, né? Hoje em dia tem que escolher bem os segmentos para fazer políticas de desenvolvimento, tanto da indústria quanto fora da indústria, tá? Porque os grandes players gastam um volume expressivo em pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? Se pegar o que Estados Unidos, a China gasta em segmentos específicos, na eletrônica, software, sei lá, os Estados Unidos, é muito mais do que toda a nossa pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Então é difícil competir com esses caras que já estão bem posicionados desde o passado, né? Eu costumo falar que só vai bem na indústria 4.0 quem veio bem da 3. Né? Só que toda revolução industrial, ela abre janelas de oportunidades. Né? A gente está bem no começo ainda, né? A gente acha que está no começo. Né? Abre janelas de oportunidade para entrar em alguns segmentos, porque são tecnologias que estão sendo ainda construídas. Né? Tem muitos produtos, muitas profissões que a gente vai descobrir 3, 4 meses antes, 60 dias antes, muitas profissões relevantes que foram criadas. Né? Tem muita gente querendo mapear as profissões do futuro. Só que boa parte vai ser muito mais lá na frente. Então, nem foi criada ainda, né? Tem um potencial muito grande. Seria interessante que o país, né, escolhesse, a sociedade, nas eleições, fossem discutidos, não ficar só na discussão de metas de inovação, metas de inflação, não ficar só um debate macro, viesse para um debate de desenvolvimento, de emprego, né? E discutisse quais segmentos a gente vai querer ter no futuro, né? Qual sociedade, né? E parece que passa pela uma educação de mais qualidade, de treinamento de mão de obra e fundamentalmente focada na tecnologia, né? Sem ciência e tecnologia, dificilmente a gente vai deixar de produzir commodities, né? Vamos ser bons em commodities. E temos que fazer apostas em pouquíssimos segmentos. Pouquíssimos segmentos, colocar bastante recursos, bastante incentivos, contrapartidas, né? Uma política industrial bem desenhada, moderna, inteligente, focada na inovação e nas exportações, para 10 anos, depois para 20, para 30, depois quando a gente internalizar alguns segmentos, a gente parte para outros. Né? Não igual a gente fez recentemente, quando você prioriza 40 segmentos quanto à política industrial do governo Dilma, você não prioriza ninguém. Né? Então, temos que fazer melhor. Tem uma pergunta aqui do Hélio Jane Teixeira, professor da FEA. Eu vou ler aqui. FEA é Faculdade de Economia e Administração da USP. A gente já fala no jargão, mas né, não necessariamente todo mundo conhece. Caro Paulo César e organizadores da palestra do IA, parabéns pela significativa contribuição. Espero que autoridades do governo em suas várias esferas acompanhem as palestras do IA para melhorar a qualidade das políticas públicas. Pergunto ao Paulo se há alguma sugestão mais específica para estimular a pesquisa em gestão pública no Brasil. Essa é a pergunta do Hélio Jane Teixeira. Obrigado, Hélio. Opa, vai cair aqui. O que você diria sobre isso? Eu queria aproveitar o embalo no seguinte. O Brasil é um país que tem muita restrição de capital. Acesso ao capital, o juro é alto, enfim, tudo bem. Tá? E existe na base, digamos assim, da indústria que existe hoje, mas tende a crescer para o futuro, está a ciência de dados, e eu estou chamando de ciência de dados uma coisa muito ampla. Tá? Mas tratamento de dados, modelos de negócio a partir de dados, etc. Isso está assim, entre aspas, bombando. Tá? Exige algum capital, mas uma parte dessa atividade é software puro, tá certo? E nós, estranhamente, formamos pouco na área. Tá? Tem pessoas brilhantes, mas acho que no atacado nós temos pouca massa crítica. Em dados, ciência de dados. Uma vez me falaram, mas qualquer estudante de engenharia pode fazer machine learning. Tudo bem. Né? Em princípio pode.
Mas é diferente você ter uma formação específica, que já puxa negócios específicos, enfim, assim vai. E sinaliza um pouco, né, para onde queremos ir. E eu não sei, eu estou um pouco desatualizado, mas eu não vejo muita mobilização de política pública para dar uma arrancada nisso. Tem alguma coisa, tem programas startup, empresas estabelecidas, são genéricos, mas pegam um pouco essa área. Tem o edital interessante da FAPESP, mas é Estado de São Paulo, sobre inteligência artificial, etc, etc. O que você acha? Isso é uma coisa que é um pouco transversal, é difícil enquadrar isso setorialmente, não é? Na nossa classificação mundial, não é só nossa, né, mas acho que é um problema das classificações, das quinais, que é difícil pegar atividades como essa. Mas eu, hoje, se tivesse que dizer para alguém aonde eu coloco o meu rico dinheirinho em políticas públicas, eu reservava uma parte substantiva para tentar encaminhar esse tipo de coisa. Tem um monte de outras coisas interessantes, biofármacos, tudo bem, tá? Mas eu não descartaria fazer algumas políticas específicas para isso, que, entre outras coisas, tem o dom de ser extremamente transversal, né? Bom, eu agradeço a pergunta de todos vocês que já fizeram, né, também do professor da FE. Acho que dele foi sobre gestão pública. Alguma sugestão para melhorar a qualidade da gestão pública? Infelizmente, eu não domino essa área, eu prefiro não me aventurar, né? A gente tem que melhorar a gestão de uma maneira geral no Brasil, né? De pública, de empresarial, né? Várias esferas do ambiente de negócio a gente tem um atraso e uma burocracia muito grande, né? Tanto na gestão pública quanto na gestão privada, né? Mas eu não tenho assim um domínio muito grande para falar de uma maneira específica, prefiro não me aventurar. Agradeço bastante pela pergunta, vou refletir sobre o assunto. Eu também acho, a gente tem que, se tivesse que, assim, qual setor que você escolheria, qual segmento, o que você escolheria hoje para priorizar? Hoje. Sem dúvida, softwares. Softwares, antes a indústria ela dominou a inovação mundial até nos anos 90. Né? Dos anos 90 para cá, quem está conduzindo a inovação mundial, as partes mais significativas, são empresas de software, de internet, que estão no mesmo conjunto ali. Né? Empresas que hoje têm valor, tem mais de 1 trilhão de valor. Google, Facebook, Amazon, IBM, enfim, muitas outras empresas. Né? O Brasil só tem uma empresa que, entre as 100 do mundo de software, a gente está muito atrás, muitíssimo atrás. Né? E software ela é importante para várias etapas da indústria. Né? Hoje, esse celular aqui, sem software não é nada. Né? O software sem o celular não é nada, é uma simbiose. Né? Então, e tem uma simbiose muito grande. Né? Provavelmente, a próxima revolução, essa indústria 4.0, ela vai aumentar muito a automação, né? Que antes, tanto da indústria quanto de serviços do que antes. Isso daí passa por software, aquelas redes de informação, processamento de dados, inteligência artificial de mercado, e também uma ligação com a indústria que produz esses equipamentos, informática, eletrônica, bens de capital. Né? Mas software é vital para tudo, né? Todo o sistema, tudo, é vital, desde a indústria de serviços e tal. Quando eu falo em software, eu falo e também a barreira à entrada, eu vejo assim, para as empresas que vão ser integradoras de sistemas, são as empresas mais de engenharia, muito baseado em software, né, que vai integrar, não que vai produzir os equipamentos, que vai fazer, que está no núcleo da revolução, mas as integradoras são empresas de engenharia. E essas empresas, a barreira de entrada é muito baixa ainda, não é tão elevada em alguns segmentos. Eu acho que aí seria um nicho de mercado muito interessante. Né? Pelo menos a automação do Brasil for conduzida por empresas nacionais, que têm pesquisa nacional. Não a gente importar tanto a tecnologia quanto tudo de fora. Né? Há uns anos atrás, quando a gente fica velho, pode ser décadas, eu não lembro mais, né? Nós fizemos um trabalho lá na Poli,
sobre a influência da Petrobras na engenharia. E eu, com o pessoal lá, especificamente, a gente pegou e analisou as empresas prestadoras de serviços, as integradoras de engenharia, que prestavam serviços para a Petrobras. E é uma surpresa, né? O movimento, quer dizer, o segmento de empresas de consultoria, que a gente chama de consultoria de engenharia, elas fazem projeto, né, de consultoria de engenharia, é movimentado pela Petrobras, né? Aí você perguntava, não vou falar o nome de outras empresas que também eram consumidores, falei, né? Então o objetivo de quase todas as empresas de serviços de engenharia era fornecer mais para a Petrobras, porque eram projetos muito mais sofisticados e que davam, inclusive, visibilidade no exterior, e assim vai, etc., etc., para exportar serviço, etc. Quando a Petrobras puxou o freio de mão nos investimentos, puxou o freio de mão nos contratos, uma parte dessas empresas está assim. Peraí, na câmera está assim, certo? Um pouco sem contrato. A Embraer tem algumas, acho que é uma empresa completamente fora da curva, né? Mas para os nossos padrões. Mas a Embraer também tem algumas empresas, que a Embraer é uma grande integradora, mas ela também tem algumas empresas, tipo a AKR, né, que ela contrata algumas empresas que fazem bons projetos, etc., e essas começam a se integrar, começaram já a se integrar no mercado internacional. Acho que essa visão que você colocou agora, da integração, de uma inteligência de integração, é absolutamente chave. Porque, voltando aqui ao que o Glauco falou, se alguém vai me perguntar qual é a grande competência da Embraer, é integrar as coisas. Tá? É uma visão, um nicho de mercado, porque ela não vai bater direto com a Boeing, com a Embraer, com a Boeing ou com a Airbus, em grandes aviões, porque aí o fôlego financeiro é absolutamente decisivo, né, para você comercializar. Então, achou um nicho e continua achando nichos. Então, tem uma inteligência de mercado, tem uma capacidade de integrar fornecedores e de desenvolver engenharia com os fornecedores, na famosa salão que eles têm lá. Quando eles não tinham estavam com problemas de estrangulamento financeiro, eles fizeram famoso contrato de risco com os fornecedores, mas isso aí diminuiu a margem, então eles já voltaram atrás. É uma empresa estupidamente pragmática, mas que tem um núcleo central, que é de integração de engenharia, muito forte. O problema é que poucas empresas têm isso, né? As de eletrônica não têm, as montadoras acho que é uma outra coisa, o grosso da engenharia básica é feito fora. Nós temos muito pouca. Problema do carro elétrico. Não tem pesquisa de carro elétrico no Brasil, porque isso é conduzido nas matrizes, né? Enfim, a não ser que, né, ou você obriga, tem que fazer carro elétrico, ou tem uma empresa nova que começa que surge agora para fazer, não tem. Tá? Então, há um ano atrás, mais ou menos, eu fui fazer uma entrevista na WEG, que a WEG é uma outra das joias da coroa, né? Tem uma tecnologia fantástica. E aí, estava com outras pessoas lá, carro elétrico, WEG, motor elétrico, mas motor elétrico para carro, mas é o mais comum que tem. Tá? Agora, nós não vamos fornecer. Por quê? Porque as montadoras elas já têm seus fornecedores de motores, uma parte das montadoras verticalizou, comprou as empresas que enrolam motores, tá? Se elas quiserem comprar da gente, a gente vai vender. Nós fizemos milhões de contatos, mas não temos perspectiva de negócio. Então, tem umas coisas assim que, quando você vai mais no detalhe, acho que uma grande contribuição que você trouxe é um pouco o que eu chamaria de contingências, né? Tem muitas análises muito gerais que perdem em contingência. Então, a pessoa está com febre, ele está doente. Bom, tá bom, a pessoa está com febre, está doente. Mas precisa saber de onde está a febre, qual é a origem, o que aquilo vai acontecer, a febre vai te matar, ou amanhã você
você está sem febre, ou então você está com febre e isso não é nada, ou você está com febre, vamos para o pronto-socorro, né? Então, aí um conjunto de contingências vai te ajudando a pensar melhor. Eu acho que a coisa que eu fiquei assim, muito satisfeito na sua apresentação é que você pega análises, entre aspas, tradicionalmente feitas, né, sobre indústria e o PIB, etc., e você começa a abrir. E você abre não só em categorias KINAI, ou seja, setoriais, e aí tem um problema, quanto mais vai abrindo, menos dado tem, chega uma hora não dá para ir, não é? Mas você também abre um pouco em alguns tipos de análise, cruzando com renda per capita, que eu acho que é o indicador sintético mais importante que tem, tá certo? Mais importante que tem para ver o desenvolvimento de um país ao longo do tempo, né? Tem percalços, tem problemas, mas se você for pegar uma série de 50 anos, você vê como é que vai crescendo ou não, a renda per capita é absolutamente decisiva, com todos os problemas metodológicos que tem, o câmbio, que é a paridade de poder de compra, apesar de tudo isso, né, acho que ainda é um grande indicador sintético, e você traz isso, né, você cruza, que eu também achei assim bastante interessante, né? E eu acho que a gente devia aproveitar mais, pensar um pouco. Eu não compartilho de algumas visões que dizem que a indústria não é importante porque está perdendo peso. Tem um pouco dessa conversa, mesmo uma conversa de bar, mas tem alguns analistas, e analistas de peso, importantes, não são pessoas mal formadas, que acham que a indústria não é mais importante, porque o emprego todo está em serviço, o negócio é serviço, etc. Mas não é assim. Não é assim. Uma parte do serviço funciona porque tem indústria, certo? A parte mais nobre dos serviços funciona por causa da indústria. Os melhores empregos e a boa parte da inovação da economia, do que puxa, inclusive os serviços, sai da indústria, né? Então, fingir que a indústria não existe, ou que a gente exporta muita soja, então a gente vai viver de soja, nem de óleo de soja, ótimo que a gente exporte muita soja, mas a soja não cai do céu, né? A soja existe aí por causa de uma cadeia de desenvolvimento, digamos assim, que vem de tecnologia básica, que é a fixação do nitrogênio no solo, aí não sei o que vai passar para a Embrapa, passa para equipamento com empresas multinacionais e nacionais, tipo a Jacto aqui no Brasil, que desenvolveram equipamentos específicos. Eu tenho uma parte de família na França e um casou lá com um agricultor. O cara conhece a Jacto, aqui de Marília. Ele veio me perguntar, nem eu sabia direito, como é que é? Não, porque o plantio direto que eles fizeram lá e tal. Isso é P&D industrial, não cai do céu, certo? É P&D industrial, e isso puxa a agricultura, puxa serviços. Então, eu acho que você teve uma rara felicidade de focar, tá? Uma pesquisa, o enquadramento inicial dela é absolutamente decisivo, sua relevância e pertinência, certo? Eu acho que você foi extremamente feliz nisso. Queria te dar o parabéns e também te convidar para continuar debatendo esses temas aqui com a gente, obviamente, em outros lugares, claro, tá? Porque esse tema é muito relevante. Eu deixo para você finalizar. Se você quiser falar mais algumas palavras, aí no fim eu passo aqui a ficha técnica e aviso quais vão ser nossas próximas atividades aqui no Observatório. Obrigado, Paulo. Bom, eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui falar sobre a indústria, discutir mais esses problemas do desenvolvimento industrial e do desenvolvimento econômico de maneira geral. Um país de renda per capita média-baixa dificilmente vai conseguir dar um salto, né, passar para um país industrial avançado sem uma indústria sofisticada, atrelada a segmentos de serviços sofisticados. Eu agradeço muito, fico muito satisfeito, muito feliz pelo convite do professor Mário e do professor Glauco. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje e muito obrigado por todas as perguntas e comentários. Bom, obrigado.
Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Daqui a aproximadamente uns 10 dias, uma semana útil, escolham o indicador que vocês quiserem, mas como é aproximado, tanto faz, certo? O vídeo é carregado no site do Instituto e com link também na videoteca do Observatório, né? O site do Observatório agora conta com essa coisa moderna, alguns videozinhos muito rápidos, que você chama TV Inovação, não é isso? Que vocês podem dar uma olhada lá, tem coisas interessantes. O nosso próximo evento é dia 27 de maio, que se não me engano é uma segunda-feira, às 10 da manhã, e é um tema muito interessante. Eu vou falar o tema no final. Quem vem é o Bruno Araújo. Quem que é o Bruno Araújo? O Bruno Araújo, você conhece o Bruno? Bruno Araújo, ele fez doutorado aqui na USP sobre trajetórias de engenheiros, enfim. E ele é do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fica em Brasília. O Bruno é um dos bons econometristas que tem no Brasil. Ele tem assim uma capacidade metodológica absolutamente invejável, mas ele não vai falar nada disso. Por isso que eu fiz todos os preâmbulos. O Bruno tem o lado oculto da Lua. O Bruno é músico, mas músico não é músico que toca, né, de noite na festinha familiar. O Bruno foi durante um tempo músico profissional. Ele era guitarrista de um grupo chamado Móveis Coloniais de Acaju, que os jovens conhecem, mas eu fui num show lá que ele me convidou, e aí era muito gozado. Os mais velhos eram o segurança e eu, a gente ficou esmagado da parede lá atrás. Mas ele, a vida de músico é show o tempo inteiro. Ele largou, quer dizer, saiu do grupo e começou a fazer duos, chorinho jazz. E ele gravou, rigorosamente, não está finalizado, mas está gravado, não está mixado, um disco, né, o que vai vir a ser um disco, onde o único músico é ele, e através de um software de inteligência artificial, todos os outros instrumentos são tocados pelo software, mas não é aquela bateria. Ele me mandou os áudios, são inacreditáveis, porque não é aquela bateria eletrônica. Tum, tchá, tum, tá, tum, tá. Gente, você não sabe o que o Bruno toca, o que os outros tocam, não dá para ver. Então, ele vem aqui para discutir, agora do ponto de vista, certo? Juntando a economia com a parte de a música dele, inteligência artificial e música, para a gente explorar um pouco os limites do que, se a gente chamar isso de revolução, do que esse pedaço da revolução que entra na indústria, né, pode, para onde isso pode levar. Ok? Obrigado, Bernardo. Aí o nosso Antonioni, aliás, passou na televisão outro dia, um dos melhores filmes da história da humanidade, o Passageiro, Profissão Repórter, que é dos anos 80, acho, do Antonioni, que está agora, em memória, sentado lá atrás, editando as nossas imagens aqui. Obrigado, gente.